Olá pessoal, sou o professor Pedro e nosso assunto hoje é matemática financeira. Você que vai fazer concurso aí para a Receita Federal, para o Banco do Brasil ou qualquer área que exija disciplina, esse assunto é importante, né? Como calcular a taxa de juros compostos. Se a gente for analisar aqui, direto para o assunto, né? Sem enrolação como sempre. Se a gente for analisar aqui a fórmula básica, né? Onde você tem aqui o M, que é o montante, o seu capital inicial, né, o capital, o valor presente, podemos chamar assim também, vezes 1 mais i elevado a n, né, exponencial esse cálculo, fica meio complicado, você não está muito acostumado com essa álgebra aqui, a achar esse i. Para você poder achar esse i aqui, você teria que fazer um artifício matemático, elevar em ambos os lados aqui da equação por 1 sobre n, tá? Esse valor aqui, ó. E aí o que acontece? Para poupar esse trabalho, já apresento aqui para vocês a fórmula já reduzida para você calcular a taxa com relação ao juro composto. Então a taxa vai ser o quê? Raiz n, né? Raiz n do montante sobre o capital inicial menos 1. Calcula isso aqui e diminui de 1, aí você tem a taxa, ok? Taxa de juros. Vamos ver então aqui uma aplicação disso aí. Exemplo, qual a taxa mensal de juros compostos que eleva R$ 1.000 a 1.666,40, né, em 2 meses? Bom, você pode então partir direto para essa formulinha apresentada aqui, né? Então, essa taxa que eu estou querendo achar, basicamente, eu vou tirar o quê? São 2, né? 2 meses, então meu n é igual a 2. Ou tirar a raiz quadrada de quanto? Do valor do montante que é 1.166,4 sobre 1.000, tá? Sobre 1.000. E esse resultado aqui eu vou diminuir de quanto? Vou diminuir de 1. Bom, quando você vai tirar a raiz quadrada de uma fração, você tem que tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Para facilitar os cálculos, eu vou tirar essa vírgula daqui. Como é que eu tiro essa vírgula daqui? Eu multiplico por 10 em cima e também tenho que multiplicar por 10 embaixo. Então, na realidade, vai ficar o quê? A raiz quadrada, né? A raiz quadrada de quanto? De 1.100, vai ficar, no caso agora, 11.664 sobre 10.000, tá? Sobre 10.000. Agora, quanto que seria a raiz quadrada de 11.664? De cabeça, praticamente ninguém sabe. O que você tem que fazer? Fatorar, né? Vai dividindo aqui por 2, se é possível par, por 3, até você achar toda a decomposição aqui elevado ao quadrado, aí você vai cancelar aqui. Então, já fazendo essa fatoração, nós chegamos à conclusão que a raiz quadrada de 11.664 vai dar quanto? Vai dar 108, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 108 aqui no numerador, 108. E a raiz quadrada de 10.000 já é mais fácil de você fazer de cabeça. Vai ser 100, né? 100 vezes 100 vai dar 10.000. Pronto, aqui está, então, a raiz quadrada de 10.000. Ao dividir por isso aqui, ó, 108 por 100, você vai depois subtrair de 1. Ora, então, se você pegar aqui, ó, 108 sobre 100 dá 1,08. 1,08, tá? 108 vira por 100. Menos 1, quanto é que vai estar aqui? Vai dar quanto aqui? Vai dar 0,08. A resposta aqui está em decimal, né? Para passar para a porcentagem, basta você multiplicar por 100. Tá? Então, aqui no caso, a nossa taxa é de quanto? É de 8% ao mês, tá? Então, é assim que nós calculamos a taxa na formulinha dos juros compostos. Tem que guardar essa fórmula aqui, tá? Vamos ver agora duas questões
que cobram esse conhecimento aqui, ó. Primeira questão da FGV, tá? Uma máquina de lavar roupa é vendida à vista por R$ 1.200, ou então a prazo por 300. De entrada é mais uma parcela de R$ 1.089, 2 meses após a compra. A taxa mensal de juros composta do financiamento é bom. Aqui você primeiro, para poder calcular a taxa, né? Você tem que saber onde é que está os juros, né? As pessoas às vezes confundem os juros. Então, muita atenção aqui, ó. Quando ele fala que o valor à vista é 1.200, se ele não pagasse tudo, o juros seria sobre esse 1.200. Acontece que ele deu uma entrada de quanto? Ele deu uma entrada de R$ 300. Então, você não está mais devendo no momento 1.200. Quanto você está devendo? Você está devendo aqui quanto? 900, tá? Já que você deu uma entrada de 300, você está devendo 900 que você vai pagar daqui a 2 meses, né? Quanto? 1.089. 1.089. Então, a diferença entre o que você deixou de pagar, que foi os 900 no momento, que, né, o que faltou, e os 1.089 que você vai pagar lá na frente, vai ser os juros, tá? Essa diferença vai ser os juros. Agora, qual é a taxa? Aí, você vai ter que trabalhar com esses valores, com a formulinha para saber qual é a taxa em juros compostos, né? Para esses 2 meses. Então, aquela formulazinha lá, você tem o I, né? Tem o I. A raiz, são 2 meses aqui também, então vai ser raiz quadrada, né? De quanto? De 1.089, 1.089 sobre quanto? Sobre 900. Sobre 900 menos 1. Ora, você vai ter que tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Para facilitar os cálculos, como aqui, né, você não tem a raiz quadrada inteira de 900, você divide por 9. Vamos dividir por 9 em cima e embaixo, tá? Para ficar melhor. Vamos dividir então aqui por 9. Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 121, né? Aqui vai dar 121 por 9, vai dar 121. E aqui embaixo, 900 vai dar quanto? Vai dar 100, se você dividir por 9, tá? Então aqui já fica melhor para você tirar a raiz quadrada de ambos os termos da fração, tá? Então você tem aqui, ó, raiz quadrada de 121 é 11. 11 vezes 11, 121. É um valor até que você já deve ter guardado aí nos seus cálculos. Vai dar 11. E a raiz quadrada de 100 é 10. Tá? Isso aí também é uma coisa fácil de você calcular mentalmente. Então, você vai ter aqui 11 sobre 10 menos 1. Tá? Então, vai dar aqui, ó, 1,1, 1,1 menos 1 vai dar quanto? Você vai ter aqui, ó, você vai ter 0,1. Ora, que taxa é essa? Basta multiplicar por 100 que você acha a taxa percentual, né? Vezes 100 vai dar quanto? Vai dar o quê? 10% ao mês, tá? 10% ao mês. Então, seria a letra A. Então, aqui você tem que saber qual é o valor que vai ser aplicado os juros, né? Não é no caso do 1.200, sim os 900, tá? Mais uma aplicação. E vamos mais uma questão de concurso. Essa agora é da 6 Gran Rio, tá? Nível superior. Olha só essa questão aqui. Um cliente fez um investimento de 100 mil reais em janeiro de 2019, comprando cota de um fundo imobiliário que lhe proporcionou uma taxa de retorno de 21%, ao final de 12 meses de aplicação. Em janeiro de 2020, um ano depois, buscando uma rentabilidade, procurou um especialista financeiro indicado pelo gerente, que recomendou outra aplicação, né? Então, resumindo a história, ele depois aplicou mais 12 meses a 96%. Então, ele teve duas aplicações, né, consecutivas. Primeiro, aplicou 21%, depois pegou o total, aplicou mais 96%, tá? Isso aí foi o quê? Isso foi em 2 anos, e foi resgatar no final de 2 anos. Aí ele quer saber, considerando o sistema de juros composto, a taxa de retorno equivalente obtida em cada período de 12 meses pelo cliente de janeiro de 19 a janeiro de 21 foi igual a... O que seria essa taxa, né? Essa taxa de retorno?
essa taxa de retorno equivalente, tá? O que seria essa taxa de retorno equivalente? É o seguinte, como ele teve um montante aqui, em janeiro de 2021, depois desses dois aumentos consecutivos, ele quer saber qual é a taxa única que vai pegar esse valor e trazer valor presente em 219. Em outras palavras, uma única taxa para dar o rendimento total, única taxa ao mês para dar o rendimento total desde janeiro de 2019 até janeiro de 2021, substituindo essas duas taxas aqui que foram consecutivas. Então, você vai entender que, primeiro, você vai ter que calcular os respectivos montantes. Para facilitar, vou pegar aqui, em vez de trabalhar com 100 mil, vou trabalhar com 100, cortar aqui, tá? 2 zeros, tá? Vou cortar aqui 3 zeros, fazer um cálculo para não ter muito trabalho. Então, o primeiro caso aqui, ó, primeiro ano, 21%. Se você pegar 100 vezes 21%, depois somar, quanto que você vai ter de montante? Você vai ter 121, tá? Depois ele pegou esse 121 e aplicou mais quanto? Ele aplicou mais quanto? Ele aplicou mais, ó, 96%. Então, se você pegar 121, jogar 96% e somar aos 121, você vai ter esse valor aqui reajustado em quanto? 237,16, tá? Você vai ter 237,16. Então, esse aqui seria o montante, né, no final desses 2 anos, e aqui esse seria o valor inicial, o valor presente, tá? Então, essa taxa de retorno equivalente vai ser essa taxa que você vai calcular considerando esses dois valores aqui, usando a nossa formulinha, né? Então, você vai ter aqui, ó, na realidade, quanto? Você vai ter 237,16 sobre quanto? Sobre 121. Sobre 121 não, opa, sobre 100, né? Porque o valor inicial seria 100. Então, recapitulando aqui, né? Recapitulando, você tem esse valor final e vai calcular a taxa a valor presente que volte aos 100 inicial, tá? Então, olha só. Vamos fazer aquele mesmo artifício aqui para poder calcular a raiz quadrada aqui desse numerador, né? Tem um número com vírgula aqui. Vamos multiplicar por 100 para tirar vírgula aqui, tá? Multiplicando por 100, você tira vírgula. E também você multiplica embaixo, tá? Por 100. Então, você multiplicando por 100 o numerador, você vai ter quanto? 237, no caso aqui, ficaria quanto? Ficaria 23.716, multiplicando aqui também por 100, sobre 10.000. Sobre 10.000, isso aqui, menos 1. Pessoal, se você fatorar isso aqui, ó, você vai chegar a raiz quadrada aqui inteira. Se você fatorar 23.716, você vai encontrar 154, tá? Então, você vai ter aqui na realidade, vou botar aqui em cima por causa do espaço, você vai ter aqui, ó, 154, que é a raiz quadrada, né, de 23.716, sobre quanto? Já sabemos que a raiz quadrada de 10.000 é quanto? É 100. 100, né? Tudo isso aqui menos 1, tá? Tudo isso aqui menos 1. Tudo isso menos 1. Então, aquela história, dividindo aqui vai dar quanto? Vai dar 1,54 menos 1. Vai dar quanto aqui? Vai dar 0,54, né? E você já sabe que sempre quando você vai calcular a taxa aqui, na forma percentual, multiplica por 100. 0,54 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar quanto? 54%, letra A, também nessa questão.
Então, entenderam aqui? Essa questão aqui teria que você ter esse conhecimento, né, de uma equivalência de taxas, né? Que uma taxa única aqui ao mês substitui as duas taxas que ele aplicou consecutivamente, tá? Isso é a taxa de retorno interna equivalente. Taxa de retorno equivalente. Gostaram? Então, dê aquela curtida que é importante para nós e se inscrevam, de modo que a gente possa divulgar mais, né, o nosso trabalho para aqueles que almejam aí uma vida melhor, uma vaga aí num emprego público. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.